Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e para aprender com ela. Sou a pastora Deise Carvalho Antunes, muito obrigada pela tua visualização. Peço que você ajude o canal aí deixando o seu like e também se inscrevendo. Traz mais um para o canal para a gente conseguir bater aí os 1000 inscritos. Acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema quantos animais aproximadamente entraram na arca? Será que a Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Vamos fazer aqui uma leitura em Gênesis 7, que Deus deu uma ordem, para Noé. Versículo 2: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Nós vemos que a palavra vem falar sobre animais limpos e imundos. O que eram os animais imundos? A coruja, o urubu, todo tipo de animal que serve para fazer o quê? A limpeza na terra. Animais que comem o quê? Que está em decomposição. No mar também existem os animais que servem para esse tipo, de que são designados para esse tipo de ação. Então Deus disse: dos animais limpos você toma 7 casais, e dos animais imundos você toma aí 2 casais apenas. Então Deus deu uma ordem. Nós sabemos que Noé, ele tinha aproximadamente 500 anos quando ele recebeu a ordem para fazer a arca, A arca, ela tinha aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. É como se fosse assim um tipo de navio, ou de um cargueiro, de um navio desses maiores que existem, que nós conhecemos hoje. Então ele levou um prazo mais ou menos de 100 anos para a confecção desta arca. Provavelmente ele tinha madeira lá em abundância, Nós não sabemos de que forma, qual a técnica que ele usou para serrar essas madeiras, mas ele tinha o material. E Deus, com certeza, ele promoveu uma situação em que ele tivesse essa condição. Deus deu na mente dele, é como se fosse assim um construtor, um fabricante de alguma coisa, que ele viu o formato que era para ser feito esta arca. Então ele tinha 500 anos quando ele iniciou, a construção da arca, e ele passou aproximadamente 100 anos. No ano 600 ele entrou na arca, O dilúvio durou em torno de 40 dias e 40 noites, e ele levou para a arca então os animais conforme Deus deu essa ordem. No versículo 8, diz assim: dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves, de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenou. Então não foi Noé que foi atrás dos animais. É outra informação que a Bíblia diz, que Deus trouxe até ele os animais que era para ele colocar na arca. Deus deu a forma, o formato que era para ele fazer as baias, os locais, a parte que era para ficar os alimentos e a parte que era para ficar cada animal. Agora, uma pergunta que não quer calar. Vamos fazer uma suposição aí, E os elefantes, que são enormes? Os peixes, a gente sabe que já está na água, logicamente, é uma coisa, que é clara para nós, que os peixes não precisariam entrar na arca, porque já estão na água, certo? Os animais que conseguiam respirar embaixo da água, é lógico que estão aí descartados, que a baleia é um mamífero enorme. Mas e o elefante? Como é que Noé conseguiu levar tanto animal grande? Como ele faria
para que os animais não se devorassem e não se atacassem uns aos outros. Vamos fazer aí a leitura onde vai falando tudo isso que eu já trouxe aqui para vocês. O verso 11 diz: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 do mês, naquele mesmo tempo, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então aqui está falando, a gente sabe que ele tinha 500 anos, com 600 anos da vida dele, iniciou-se a chuva. Choveu 40 dias e 40 noites, fala o versículo 12. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Qual o tempo do dilúvio? Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra e prevaleceram as águas. Né? E a arca flutuava sobre, então ela estava em cima, como se fosse então um navio. Mas será que só durou esses 40 dias? Depois já parou de chover, a água baixou e ele desceu? Não. Em Gênesis 8, versículo 13 diz: e aconteceu que no ano 601, ele tinha 600, começou o dilúvio. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da água da arca e viu que a face da terra estava enxuta. Então ele ficou dentro da arca 1 ano. A gente conseguiu entender toda essa parte aí. E quando então ele levou os animais, algo que surgiu na minha mente. Provavelmente ele não levou animais adultos. Será que você já parou para pensar que ele pode ter levado filhotes? Outra coisa muito importante, né? Que os animais, quando eles têm os seus filhotes, até dei uma pinceladinha sobre esse assunto no vídeo passado, quando ele tem os seus filhotes, eles têm os filhos malhados, os filhos pintados, os filhos listrados, né? Eles com certeza geraram outros tipos de raças também. Outros tipos de animais um pouco diferentes, né? Do mesmo animal, vamos supor, de uma onça, existe as onças pintadas, as onças lisas, as onças de todo jeito. Outra coisa muito importante é que no tempo do frio, nos dias chuvosos, muitos animais hibernam, ou seja, ele fica num estado de letargia. Eles dormem muito. Eles comem, se alimentam, bebem a água e depois, naqueles dias que estão chuvosos e frios, eles dormem. Então, provavelmente, neste ano, né, existem aí animais que passam até 6 meses dormindo. Então, como eles tiveram esse tempo mais frio, chuvoso, eles entraram no estado de hibernação. Então, a gente consegue entender que eles não se devoravam, eles não ficavam agitados, porque eles estavam nesta condição, né? Então, aí, a gente para pensar como é que ele colocou tantos animais dentro da arca, como ele teve essa possibilidade, porque provavelmente ele pode ter levado filhotes. Outra coisa, não existia, talvez, tantas qualidades como existem hoje. Porque muitos animais que surgiram, né, surgiram também pela manipulação do homem, né, em fazer, como eles fazem com as plantas, né, o enxerto, também os homens usam de formas para criar outras qualidades de bicho, a qual Deus não ordenou. Isso é importante a gente saber. Então, a palavra de Deus, ela fala quantos animais entraram? Não. Ela só dá a entender que seria dos animais limpos, seriam 7, e dos animais imundos
seriam apenas 2, né? E que Deus levou esses animais até ele, né? Até ele e seus filhos, para que pudessem ser acomodados na arca. Mas a palavra não fala, foi em torno de 100 mil animais, foi em torno de 200 mil, de 50 mil, de 100 animais. Na Bíblia não fala a quantidade, mas a gente consegue, né, entender um pouco de como se deu este acontecimento. Deixa a tua opinião, o que você acha? O que você imagina, né, sobre este assunto? Você tem outro conhecimento, né? Você chegou a ver alguém falando mais a respeito disso, que te trouxe alguma tese, alguma linha de raciocínio? Fica aí para ti esta pergunta. Deixa o teu comentário, compartilhe os vídeos com quem você ama, né? Nós teremos aqui um vídeo um pouco polêmico essa semana, né? Falando dos dias atuais, de muitos assuntos da nossa atualidade. Não perca este vídeo. Você é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da Pastora Deise. Até o próximo vídeo.